Meu nome é Jaime Sandel e eu vou falar sobre treinamento de contato. Eu vou passar aqui para vocês a minha opinião e a minha experiência pessoal em relação a esse assunto específico, o treinamento de contato. A minha cabeça mudou muito ao longo dos anos. Desde que eu comecei a treinar karatê até hoje em dia, ela mudou muito. Eu considero que eu evoluí em várias coisas, eu fui ganhando experiência, fui ganhando vivência e isso foi modificando a minha opinião em alguns assuntos. E um deles é esse treinamento de contato que eu vou falar agora. Quando eu entrei no karatê, eu acreditava que simplesmente treinar Kime era suficiente para que o meu golpe fosse forte, suficiente para derrubar alguém. Então eu fazia o treinamento no ar, né? Porque se a gente for reparar, 95% ou mais do treinamento de uma aula clássica de karatê é no ar. A gente soca o ar, defende no ar, defende, faz os movimentos e trabalha bastante a respiração e a compressão. A gente vai lá e treina bastante compressão. Isso é ótimo. Trabalha a musculatura, trabalha a velocidade, a respiração é fundamental. Só que eu achava que isso era suficiente para me dar uma boa pancada. E eu treinava no makiwara, tinha muito makiwara, sempre gostei de socar o makiwara. Só que quando eu fui conviver com o pessoal da luta profissional, eu levei um susto. A palavra é essa mesmo. Eu não vou aqui mentir, eu levei um susto. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Eu via atletas do boxe, do MMA, magros, menores do que eu, muito mais leves do que eu, com uma pancada mais forte. Então eu comecei a analisar por que a pancada desses atletas era tão mais forte do que a minha. E como que eu sabia que era mais forte? Porque eu comparava. Eu via os atletas do boxe socando o saco de pancada, logo depois eu ia lá, socava e eu via a diferença, era nítido. Atletas mais magros do que eu, mais leves, batendo mais forte. Depois eu ia ver os chutes e eu segurava o aparador. Para vários atletas de MMA profissionais, eu segurava o aparador para eles chutarem e depois eu trocava. Agora segura para eu chutar. E era bem diferente. E eu fiquei muito frustrado, para ser sincero. Foi assim, primeiro foi um susto, depois a frustração. Então eu comecei a analisar o que exatamente está acontecendo. Por que o golpe deles é mais forte que o meu? Se eu treino desde 13 anos de idade, nunca parei de treinar, sou um cara focado, treino todos os dias, sou forte. Posso não ser enorme de forte, mas sou um cara forte, sou um cara grande, pesado. Por que minha pancada está tão leve assim? Será que a minha técnica de karatê está errada? Será que a técnica de karatê não serve? O que está acontecendo? Eu me questionei muito isso. E eu cheguei a algumas conclusões, que eu vou dividir com vocês agora. Quando a gente treina, a gente fica bom naquilo que a gente está treinando, certo? Claro. Sempre dou esse exemplo. Se eu for jogar tênis e treinar com uma raquete de ping-pong, na hora do jogo eu vou ser muito bom em jogar com a raquete de ping-pong. Se me dar uma raquete de tênis eu vou perder. Não tenho o costume daquilo. Vou jogar tênis e boto uma bola de basquete. Eu vou acabar ficando bom naquilo. Pegar a raquete, dar uma tão na bola de basquete, ela passa. Chega na hora do jogo é uma bolinha de tênis. Eu pego e vou zunir ela fora do ginásio. Porque meu corpo está preparado para outra coisa. Meu cérebro se condicionou a uma coisa, a mandar um estímulo para o meu músculo. E o meu músculo se acostumou a reagir de determinada forma. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente troca de carro. A gente está acostumado a dirigir um carro com a direção mais dura, quando a gente pega um carro com a direção macia, a gente estranha. Isso é fácil da gente perceber. Agora imagina, 20, 30 anos treinando karatê socando ar, ou seja, acostumado a frear o golpe. Porque na verdade, quando a gente soca o ar, quando a gente trabalha o Kime, a gente está freando o golpe. Isso aqui, ó, na verdade é frear o golpe. Quando a gente vai transformar isso aqui numa luta de karatê, de academia, antigamente, que se usava zero proteção, a gente freava também. Ah, mas às vezes pegava e machucava, claro, é uma luta dinâmica. Mas na verdade, se a gente for ver treino de Kihon Ippon, treino de Jiu Ippon, treino de comitê combinado, é tudo freando. A gente não bate, ainda mais sem luva, não tem como. A gente nunca fazia isso antigamente. Se batia assim, se arrebentava no Jiu Comitê. Sim, eu também, eu sou dessa geração, me arrebentava no Jiu Comitê. E eu me machucava muito e eu considero até que eu não aprendia tanto.
me arrebentava inteiro. E nas competições, quando não tinha proteção nenhuma, também me arrebentava inteiro. Era uma carnificina, mas eu não considero que eu estava aprendendo a aumentar a potência da minha pancada. Eu peguei e pensei muito nisso, isso ficou remoendo dentro de mim, e eu comecei então a modificar a minha forma de treinar. Por quê? Se eu vinha treinando frear golpe, na hora que eu tentava colocar pancada mesmo, que era o caso de um saco de areia, de um boneco bob, de uma manopla, ou um chute em um aparador, a minha musculatura, o meu cérebro estava tudo condicionado para frear. Então eu modificava tudo para acertar e não dava certo. Pelo menos comigo foi assim. Ah, claro, eu mudava a distância e mudava, claro, em vez de frear, eu batia, ótimo, mas a pancada não era forte. Então eu fui analisar quem tem o soco mais forte, os boxeadores. Se tem alguém aí que discorda, tudo bem, eu respeito, mas eu que vi várias modalidades, soco igual de boxeador, eu nunca vi. Nunca vi. É muito forte realmente. Você pega o soco do Mike Tyson da vida, do George Foreman, que são os pesos pesados, são socos que matam uma pessoa. Pega o soco do Mayweather, que não é um cara pesado, é um soco devastador também. Por que o soco deles é tão forte? Simples, porque eles treinam contato, desde sempre. Então a musculatura deles e a memória deles está totalmente relacionada a deixar o golpe ir. Eles dificilmente freiam. Pode ter um treino ou outro de sombra que eles fazem sem encostar, mas é difícil. Até a sombra deles é pegando. Por isso eles usam luva até maior na hora do treino, capacete, para poder tocar o tempo todo. Não precisa ser 100% da força, da velocidade, mas eles tocam o tempo todo. Então o músculo deles não é de frear, é de soltar. Resultado, quando eles vão socar uma manopla, um boneco bob, alguma coisa assim, é um absurdo. Eu levei soco na cara de boxeador, já contei isso aqui, e não é brincadeira não. Mesma coisa o chute, o pessoal do MMA, o pessoal do kickbox, o pessoal do Muay Thai, eles treinam soltando sempre, soltando muito saco de pancada, muito escudo de chute, e quando eles vão lutar, quando eles vão treinar o Gil-Comitê deles, caneleira, às vezes até alguns coletes eles usam, e soltam o golpe o tempo todo. Isso me fez pensar. Eu não vinha treinando assim, nunca tinha treinado assim. Então eu incorporei isso tudo que eu observei aos meus treinos de karatê. Como é que eu fiz isso? Eu descaracterizei o karatê? Não, descaracterizei nada. A primeira coisa que eu fiz foi incorporar as proteções ao treino de frente a frente. Eu já falei disso aqui 300 vezes. Quando você incorpora as proteções, na luta, na sombra, no Gil-Comitê leve, você não freia mais. Você não luta assim, ó. Isso não existe aqui na minha academia. A gente luta assim, ó. Sem machucar, devagar, mas tocando o tempo todo. Então a minha musculatura agora está soltando. Quando a gente vai fazer treino combinado, eu peço às vezes, chuta a perna, aí você já deixa a perna assim pré-defendida e bate na perna mesmo. Chuta aqui, ó, bota o braço aqui para escorar, recebe a pancada. Bota o braço aqui, recebe a pancada. Bota o braço assim, recebe o soco. Quem está batendo está o tempo todo soltando. E depois eu incorporei também os treinos com aparador. Aparador de chute e até para soco. Eu encosto o aparador assim na barriga e o aluno bate com toda a força. Eu também, né? Toda a força. Aí é para soltar 100% da potência da força. E aí a gente percebe, eu percebi, quem tiver curiosidade, quem discordar tudo bem, mas quem tiver curiosidade experimenta. Bate, pega um aparador, bota na barriga do amiguinho, dá um soco com todo o quimê. Depois dá um soco deixando a força passar. Vocês vão ver a diferença. Comigo eu sinto muita diferença. Então depois que eu incorporei essa coisa do contato, sem descaracterizar o karatê, continua sendo karatê Shotokan. Mas depois que eu incorporei esse contato no treinamento, boneco bob, ali ó, saco de pancada ali do lado do bob, ó, saco de pancada, muito treino de aparador, manopla e muita proteção para poder tocar. Depois que eu fiz isso, aí minha pancada parou de me deixar constrangido e envergonhado. Aí quando eu ia treinar com o pessoal do MMA, porque eu fiquei 6 anos treinando com eles, né? Aí já era diferente, eu já estava chegando no mesmo nível, já tinha um chute, aí todo mundo, nossa, que chute forte, aí me dava um orgulho.
E nas competições de karatê, principalmente na região Chudan, nos primeiros anos da minha vida, eu socava com toda a minha força e não conseguia derrubar ninguém. Eu comecei então a conseguir derrubar. Eu batia Chudan, a pessoa sentia. Eu chutava Chudan, a pessoa arriava. Falava, epa, isso aqui funciona mesmo. E quando eu batia no rosto, às vezes dava acidente, nocaute. Eu nunca tinha nocauteado ninguém antes. Então, até uma vez eu chutei um adversário e eu me assustei, porque eu não queria causar estrago. Eu chutei puxando certinho, eu não deixei passar o chute. Mas o próprio treinamento de deixar o golpe passar fez com que fosse um nocaute. E isso fez com que o meu karatê crescesse muito. Eu queria dividir essa experiência aqui com vocês e dizer como a minha visão mudou, né? Desde que eu entrei até agora, mas que continua sendo o Karatê Shotokan. O Karatê Shotokan, ele tem diversas vertentes. A gente não deve se fechar em uma coisa só e achar que o Karatê Shotokan é só isso. Não. O Karatê Shotokan é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. É um universo inteiro a ser explorado.